Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do grupo de estudos Fundamentos Psicanalíticos pela Escola Formação do Psicanalista. E hoje, como temática na página 217, nós vamos estudar sobre depressões. Capítulo 19, depressões. O tema relativo a depressões tem merecido por parte dos psicanalistas, desde os pioneiros até os autores modernos, uma aprofundada e crescente valorização e investigação a partir de múltiplos vertices de abordagem. Dessa complexa rede conceitual resultou um certo emaranhado teórico, clínico, sendo que o presente capítulo pretende fazer uma síntese dos fatores etiopatogênicos que, de uma forma ou outra, isolados ou em combinação, em grau maior ou menor, são determinantes das diversas modalidades dos estados depressivos que se manifestam ao longo dos processos psicanalíticos. Por outro lado, os conceitos aqui emitidos não se prenderão ao rigor classificatório do DSM. Antes, resultam de uma revisão de trabalhos psicanalíticos de distintas épocas e correntes de psicanálise, assim como e principalmente de uma elaboração de minha prática clínica. Bom, eh, nós não nos baseamos no DSM, nem no CID-10, embora, às vezes, eu recomendo que dê uma olhadinha, né? Tendo em vista que a psiquiatria rompe com a psicanálise a partir dos meados do ano 2000, né? A psiquiatria clássica, o que sobrou dela, ainda mantém um vínculo com a psicanálise, né? E não querendo dar satisfação para a sociedade, no caso dessa nova psiquiatria e da psicologia, querendo dar diagnóstico rápido. Eu tenho acompanhado alguns vídeos da Maria Homem nessa questão dessa pressa, dessa angústia desse profissional que se diz a saúde mental e que quer dar logo um diagnóstico frente ao sofrimento humano. Lembrando que agora no final de março, para quem faz parte da formação das obras de Sigmund Freud, iremos entrar no meados aí, acredito eu, na segunda quinta-feira de abril, iremos entrar em psicopatologia. Nós vamos ver a diferença da psicopatologia de Freud para a psiquiatria e psicologia. Bom, Zima está aqui fazendo um resumo do resumo das diversos tipos de depressões. Claro, há diversos, assim como há diversos tipos de neurose, tipos de histeria, né? Na aula passada eu falei sobre a histérica fálico-narcísico, né? Ou narcísico-fálico, que está nesse discurso atual de rivalizar com o homem, mas lá no fundo a conflitiva dela é com a figura desse pai, né? Que não a amou, não a cortejou e não criou uma ponte. E essa mãe, né, também piora esse quadro dela. Então, eh, falar numa supervisão, meu paciente é histérico, ou meu paciente é de ordem depressiva, tá, mas que tipo de depressão? Então, Zimmermann, né, traz aqui um pequeno escopo, né? Eu recomendo quem puder ter o dicionário internacional de psicanálise. Há uma rica pesquisa minuciosa sobre os vários tipos de depressão. Então, quem puder adquirir esse dicionário, eu recomendo. Dicionário Internacional de Psicanálise. São 2 volumes, né? Tem de a L, né? E tem de M a Z. São 2 volumes. Então, quem puder adquirir essa obra, não temos, infelizmente, essa obra completa lá no Telegram, no grupo de psicanálise. Não temos. Mas quem puder adquirir essa obra, ela deve estar com preço bem acessível na estante virtual. Tá bom, gente? É bom montar sua biblioteca e ter uma noção aí
estamos, do que chega na sua clínica, né? Conceituação. Uma primeira observação é que, diante do largo espectro clínico dos estados depressivos, torna-se indispensável que se reconheça a distinção que há entre melancolia, luto, tristeza, posição depressiva e depressão, a qual está sempre subjacente às diversas organizações neuróticas e psicóticas da personalidade. Nesse capítulo, cada um desses termos designa um estado psíquico do próprio e diferenciado entre si. Ou seja, não confundir, né? Tudo é depressão, não. O que que é melancolia? O que que é luto? O que que é tristeza? O que que é uma posição depressiva? O que que é a própria depressão? É ter esse cuidado. O analista ele tem que ter esse cuidado. Por isso que eu recomendei esse livro básico, que eu uso ele há 21 anos. Agora, no mês de março, completo 21 anos nesse percurso analítico. Eu entrei em 2004, foi o primeiro livro que me apresentou, claro, depois das obras do Freud. Estudamos ele durante 5 anos. Na verdade, eu estudo esse livro há 21 anos, mas André só tem, não, eu tenho outros livros de fundamentos psicanalíticos. O que se trata fundamentos psicanalíticos? Ou quando um analista pergunta para o outro quais são as bases do seu fundamento psicanalítico, ele está perguntando a sua prática clínica. É o que? É o Freud? É a Klein? É o Jung? E são termos técnicos que analistas, né, assim, dentro de um discurso técnico, utilizam com o outro. Ah, eu não tenho isso. Vou falar que nem Lacan, né? Lá nos escritos, né? Dá uma olhadinha para essa formação aí, dá uma olhadinha, né? Dá uma olhadinha bem, né? Saber a diferença entre sinais e sintomas, não confundir, né? Que os sintomas da melancolia, do luto, da tristeza, da posição depressiva e depressão são a mesma coisa. Podem parecer os movimentos, mas quando ele abre a boca, esse analista com uma escuta bem diferenciada, peraí, isso aqui é melancolia, né? Quem puder, né? Eu recomendo como leitura também, extra leitura, recomendo como leitura 1914 a 1916, Luto e Melancolia. Dá uma lida lá, talvez vai enriquecer aqui. Assim que eu colocar essa videoaula no grupo, vou colocar como referência, tá, gente? Esse texto de Luto e Melancolia, porque é tudo a mesma coisa. Não é. Não é. Os sinais podem parecer, né? Assim, os sinais de algumas estruturas antissociais podem parecer iguais, mas não são, gente. Por favor. Assim, a tristeza indica um estado de um vivo é, que pode estar presente ou não nos estados depressivos. O luto corresponde a um período necessário para que a elaboração da perda de um objeto amado que foi introjetado no ego sem maiores conflitos. Melancolia designa que a introjeção do objeto perdido por morte, abandono, processou-se de forma muito ambivalente e conflitada. Essa sombra de objeto recaído sobre o ego, não é? Pode estar absorvida no próprio núcleo do ego e aí permanecer por toda a vida, assim se constituindo em um luto patológico crônico. Posição depressiva é um termo de Melanie Klein, né, que expressa uma constelação de relações objetais e ansiedade que constitui um estado psíquico no qual prevalece a tríade objeto total, integração de suas partes, de seus associados, assunção da responsabilidade, de eventuais culpas, presença de sentimentos de consideração e de intentos de reparação frente aos objetos, depressão subjacente, as neuroses e psicose refere-se ao fato que todo indivíduo, em um grau maior ou menor, é portador de núcleos melancólicos da personalidade. Então, por que que
o sujeito sofre tanto na questão do luto, da melancolia, né? O que ele sofre? Porque recai sobre o ego. É uma aposta desse ego sobre outro ego, sobre outro ego, né? Na melancolia, a aposta foi muito grande. Foi uma aposta nesse narcisismo primário, né? Foi uma aposta nesse ego do outro. E muitas vezes a aposta foi tão grande que a pessoa fica num processo de uma perda tão grande que o mundo para ela agora não tem mais cores. Ela vive, ela paga suas contas, ela só não tem mais aquilo que ela investiu, ou que ela acreditou, projetou. Então, é preciso tomar cuidado o que é um, um luto patológico, como ela coloca aqui, né? Esse luto patológico é diferente da melancolia, né? Essa coisa de que eu não estou deixando esse outro partir. Já a melancolia fala aí de uma perda que esse ego não está suportando, né? A Maria Rita Kell falou uma coisa interessante. A pior dor da perda não é a morte, é do objeto amado que pega seu desejo, sua aposta, sua libido e pisou no seu ego, pisou no seu narcisismo secundário. Eu não quero a sua aposta, eu não quero a sua fé, eu não quero o seu desejo. A dor ali é ter pisado no seu ego, pisado no seu narcisismo primário, pisado na sua libido. Eu não preciso disso. Então, mas então a pessoa está condenada? Não, não está condenada. Se ela chega na clínica com esse luto patológico ou com esse estado de melancolia, é sinal de que ela está pedindo socorro, ela quer viver. Há muitos estudos técnicos, teóricos, sobre a questão desse luto patológico e desse estado de melancolia. Por sua vez, a depressão melancólica, aqui mais diretamente será aqui estudada, também apresenta uma ampla gama clínica de variações, tanto quantitativas como qualitativas. Assim, é comum que tenhamos pacientes portadores de uma depressão crônica, cujos sinais clínicos possam ser tão indiciosos e pouco aparentes. Muitas vezes iludem o nosso conhecimento, e daí que nem sempre merece a devida valorização por parte dos psicanalistas. Em outro extremo, é sabido o quanto podemos confrontar-nos com bruscas, inesperadas irrupções de surtos melancólicos agudos, com sério risco de suicídio e por assim adiante. Apesar dessa variação de forma e grau das depressões, alguns de seus sintomas e sinais clínicos são de presença constante, como, por exemplo, baixa autoestima, sentimento culposo, sem causa definida, exacerbada, intolerância, perdas e frustrações, alto nível de exigências consigo próprio, extrema submissão ao julgamento dos outros, sentimento de perda do amor e permanente estado que há algum desejo inalcançável. Aqui está falando de útero e aqui está falando de transgeracionalidade. Eu vou até regravar essa aula para o site da escola, né? A questão transgeracional, cara, com outro escopo, com um embasamento mais aprofundado, né? Comprei mais livros sobre esse assunto, transgeracionalidade, até porque faz parte da nossa prática clínica estudar transgeracionalidade psíquica, começa em Freud, né? Não é? Por favor, não vem dizer que transgeracionalidade psíquica é constelação familiar. Não me faça isso. Não faça isso comigo. Eu estou pedindo.
Não chega aí fora, o professor André, o psicanalista André, está ensinando constelação. Não, não, não faz isso. Quando fala de algo crônico, permanente, está falando de transgeracionalidade. E se essa pessoa traz marcas de perdas desde esse útero, que um dos sinais da depressão, do suicídio, tem a ver com rejeição profunda a partir desse útero, é algo que precisa ser olhado com muito cuidado e com muita cautela com esse paciente. Às vezes são heranças transgeracionais em que o sujeito herda uma depressão e não sabe de onde vem. Por isso que eu falo a importância de ouvirmos as nossas perdas. Ó, André, não é fácil, realmente não é fácil ser psicanalista. Eu não consigo entender esses movimentos narcísicos edipianos, né? Essa onipotência do bebê, de que a prática analítica é fácil. Não é. Não é. Há um superego dentro da clínica que está sempre nos exigindo uma posição analítica. Não é tão simples assim, não. Então, aqui, nessa parte que eu estou dizendo para vocês, essa depressão crônica, essa depressão que não tem nomes, essa coisa que, lembrando, né, todos nós fomos afetados, né? Eu estava repensando, vou até fazer um pequeno vídeo. Todos nós fomos afetados, ou pelo afeto do amor, ou pelo afeto do ódio. Todos nós fomos afetados, né? Todos nós temos autoestima. Todos nós temos ou baixa ou alta. Todos nós temos uma estima. Temos que estar atentos a isso. Etiopatogenia, como esquema de exposição, vou considerar 9 vertentes responsáveis pela formação dos estados depressivos, sendo necessário levar em conta que as mesmas não são estanques entre si. Pelo contrário, elas complementam-se, por vezes interpenetram-se. Causas endogêneas, orgânicas. Cada vez mais os psicanalistas estão reconhecendo as importantes contribuições advindas dos campos da neurobiologia. Há um crescente aprofundamento das investigações pertinentes ao sistema líbico, notadamente em relação ao hipotálamo e ao núcleo de amigdalino, das imunologia e da moderna psicofarmacologia. Dos aspectos merecem ser ressaltados, um é a importância do reconhecimento da prática clínica de natureza diagnóstica da situação depressiva. Na maioria das vezes, é fácil reconhecer os extremos emocionais, orgânicos, no entanto, em muitas outras vezes. É muito difícil fazer a discriminação entre ambos os fatores, apesar, é claro, que eles estão em constante interação. O segundo aspecto é o que nos levaria à atual polêmica entre os psicanalistas quando ao emprego simultâneo ou não dos psicofármacos durante o processo psicanalítico estandarte. Então, no volume 13, lá na obra do Freud, que nós vamos chegar lá, Freud vai mostrar o interesse da psicanálise pela biologia. Então, não vejo nenhum problema aqui ler ou ter contato aí, né, com a neurobiologia, não vejo nenhum problema. A gente já deixou lá atrás como uma pesquisa aberta, né, das ciências que ele tinha interesse em inserir a psicanálise, né, e uma delas é a neurobiologia. Lembrando que o livro O Oráculo da Noite é baseado em neurociência e neurobiologia, de Siddhartha. Quem puder ler, lê esse livro. Não sei se tem no Telegram, mas se tiver, eu mando para vocês. Um outro ponto que eu quero destacar com vocês são as ditas estatísticas que falam de países mais felizes do mundo, né?
Bom, vou ler aqui para vocês. Foi uma pesquisa que um laboratório que fizemos no ano retrasado no ESP, né, em estudos sobre psicopatologias. Finlândia, Dinamarca, Islândia, Suécia, Israel. Quando for Israel, eu falo, nossa, Israel é um dos países mais felizes da Terra. Estatística boa. Holanda, Noruega e Luxemburgo. O país que mais usa antidepressivo, em primeiro lugar, é os Estados Unidos. Então, não é verdade, tá? Isso, esse tipo de informação para uma pessoa que ainda está presa em questões edipianas, tipo conto de fada, tipo, nossa, é para esse país que eu tenho que morar, o que não é verdade, não é? O próprio Freud, no mal-estar da civilização ou na civilização, vai mostrar que um dos males dentro da civilização é a depressão, essa busca incessante pela felicidade, né? E lidar com essa dor que o sujeito muitas vezes não sabe nomear. Então, vou ler de novo para vocês aqui. Os países mais felizes do mundo: Finlândia, Dinamarca, Islândia, Suécia. Quando falou Israel, eu falei: será que essa tal felicidade de Israel é porque está matando palestinos em massa? Será que é isso, né? Já que no passado o nazismo tentou exterminar com esse povo e agora eles querem de qualquer jeito exterminar os palestinos, fiquei com essa dúvida, né? Dizem que é o país da Terra Santa, mas o maior índice de homossexuais é Israel hoje. O maior índice de homossexuais é em Israel. Então, estou querendo entender essa tal felicidade de Israel aqui. Se alguém que está assistindo a sala puder me responder, ou pelo YouTube, ou então no grupo, eu estou aberto para entender essa tal felicidade de Israel, não é? Quero entender isso. Não sei se é porque está exterminando com o povo palestino, não sei. Queria entender isso. Se alguém puder me responder, eu estou aberto a ouvir, tá, gente? Depressão analítica, 1914, Freud estudou a escolha narcisista do objeto juntamente com a escolha analítica, em cujo caso o indivíduo está em busca de alguém que venha preencher um vazio da mãe original. Spitz, 1965, estudou desde a década de 50 a depressão analítica, a partir da observação de bebês que, quando eram separados de suas mães, entre o sexto e o oitavo mês, apresentavam uma sintomatologia que assemelha-se a uma forma de impressionante aos sintomas que nos são familiares da depressão adulta, né? A psicanalista inglês descreveu o fenômeno do apego, né, que consiste na necessidade de uma vinculação afetiva entre a mãe e o bebê anterior, independente de qualquer tipo de aprendizado, como o de alimentação, por exemplo. Esse autor comprovou que os bebês que precocemente foram privados de suas mães passam por uma série de três fases, as quais ele denomina a de protesto. A criança chora, esperneia e volta-se para qualquer ruído ou som que possa indicar a mãe perdida. B. Desesperança. A etiologia composta por sem, sem esperança indica que bebê é, cansou de esperar, sendo que essa fase é análoga ao pensar do adulto. C. Retraimento indica o desapego emocional e é correspondente à diferença e desvalia da depressão adulta. Ou seja, tem pessoa que às vezes está numa depressão, né, sem esperança e não chora. Nossa, não chora. Tem pessoas que diante da perda não chora. Tá falando, vamos voltar lá no narcisismo primário. De novo, tá falando aí de um grande abandono desse narcisismo primário. Vou bater nessa tecla até o final desse curso aqui. E vocês, se vocês entenderem o narcisismo primário a partir da invocação que o Lacan fala,
Lacan e Jung. E do útero, Winnicott, Bion, Lacan, Freud, é, Ferenczi, ou Ferenczi, cada um escolhe como quer pronunciar. A aposta narcisista primária começa no útero ou na invocação, já dando nome a ele ou a ela. Então, esse adulto que diante da perda não chora, ou não consegue chorar, ou não tem para quem chorar, que isso que é muito mais triste, vai falar de crianças órfãos dentro de casa, que é a coisa mais triste, é alguém não perceber que você está sofrendo, é a pior dor. É a pior dor. Eu tenho um livro que eu tenho que acabar de ler, Os Órfãos Dentro de Casa. Alguém passa, não percebe esse olhar, não percebe essa tristeza, não percebe essa dor. Isso é um ser humano órfão dentro do próprio família. Para quem chorar? Estamos vivendo uma era de tantos abandonos, de tantos narcisismo primário, tão surrados, que esse sujeito cresce com tantas inverdades de empoderamento, ainda mais se tiver uma questão aí histérica bem acentuada e de narcisismo, né? Mas de um ego muito frágil. Quanto mais esse narcisismo primário for abandonado, surrado, pisado, chacoalhado, estripado, mais e mais essa pessoa desconhece a importância dos afetos. Então, diante da perda, não vai chorar. Aí vai, né? Criar uma inverdade. Eu sou forte. Eu tenho como resistência o sorriso. Mentira! Mentira! Mentira. Está mentindo para si. É muito abandono. Então, para quem chorar? Se não há quem acolha minhas lágrimas. Para quem chorar? Porque isso é interessante o fato de que se pode é, traçar. O Spitz faz um trabalho maravilhoso sobre a questão do desapego, né? Acima de adaptação ao estresse, né? Essa falta de motivação para continuar a viver, até lamentar-se, daí é, gravidade quanto ao possível risco de suicídio. Estamos vivendo uma era que é a sociedade do cansaço. Isso é depressão, gente. Isso é uma depressão. As coisas estão me dando sinais, né? E cabe a nós, analistas, como diz Lacan, estar lendo. Nossa, nessa aula ele cita Freud, Lacan. Não, gente, é a minha base de formação. Ela é pluralista, tá? Então, por favor, vamos aí perceber, nada é o que se apresenta, nada é o que se apresenta. O homem pós-moderno do século XXI não quer sentir dor, não quer chorar. Isso é abandono, isso é medo. Isso é um discurso de medo. Quem vai me acolher? Quem vai recolher minhas lágrimas? O mundo é carente de humanos. Olha o que eu vou falar para vocês. O mundo está carente de seres humanos humanos, que se permite chorar, gritar, lamentar, berrar. Ah, mas é um discurso sério. Não importa. Está se permitindo chorar. Está se permitindo viver essa dor. Está se permitindo passar por essa travessia da perda. Mas está se permitindo. Mas não está só. Muitas vezes vai ter um analista ou um amigo com uma demanda mais humana, mais humanizada. Não importa. Ninguém faz uma travessia sozinho. Ah, estou passando uma situação delicada. Sim, sozinho não. Ou tem que ter uma escuta analítica, ou um bom amigo aí com uma demanda, ou uma amizade com uma boa demanda de humanização, de identificação do ego com o objeto perdido. O protótipo dessa situação depressiva está contido na famosa expressão de Freud, 1917. A sombra do objeto recai sobre o ego. Podemos completar, peço a vocês desculpa, tá? Se vocês estão achando a minha fala estranha, peço a vocês desculpa. É uma questão de adaptação. Sexta-feira eu fiz
é, uma cirurgia na minha cara dentária. O processo vai até 2027, tá? Onde eu tive que remover alguns dentes. Então, estou usando, sim, prótese, não tenho vergonha de falar isso para vocês. Então, está sendo sem a minha fala. Eu acredito que eu vou ter que fazer fono, alguma coisa desse tipo. Então, peço a vocês desculpa, tá bom, gente? Desculpa de verdade, mas é um processo que eu estou passando, tá? Muitos outros processos também estou atravessando, não estou atravessando sozinho, estou atravessando com a minha análise e com pessoas amigas muito humanas, né? Num processo delicado que eu estou vivenciando. Dentre eles, aqui também se apresenta essa situação. Então, se não entendeu essa aula, André, teve uma coisa, teve falas que você falou que eu não entendi. Coloca no grupo ou no YouTube, eu vou responder com muito carinho, tá bom, minha gente? É só uma fase até 2027, isso aqui vai normalizar. Podemos completar, vai fazer parte integrante do próprio núcleo do ego. Resulta daí que o objeto perdido e o ego é um processo que lembra o fenômeno da osmose, confunde-se entre si, de tal sorte que o destino de um passa a ser o destino do outro. Outro modelo análogo tirado da física que parece-me poder ilustrar o dito acima é o da imagem dos vasos comunicantes, a qual consiste num fenômeno da física pela qual, se colocarmos um líquido em um vaso de forma de U, ele necessariamente vai ficar nivelado nos dois extremos, independente do diâmetro de cada um dos lados do vaso. Meltzer chega a perguntar quem vive a dor. E olha que fala poderosa, né? Aliás, eu pretendo, né, a partir do próximo semestre, dar curso sobre a direção do tratamento, sobre a questão de dinheiro na análise, e teremos também uma aula, tá? Com uma psicanalista da nossa escola, não vou citar nomes, mas haverá sinais, em que vai, né? Aí vamos sentar e conversar com ela, já inaugurar aí, né? A clínica lacaniana, né? Ou não sei se ela vai apresentar um seminário, um curso, mas nós estamos é, costurando dentro de um discurso, né? Mas tem uma coisa interessante na clínica do Lacan que me chama a atenção, é o olhar. O olhar, o poder do olhar e o olhar de poder, né? Tem um trocadilho aí. O poder do olhar e o olhar do poder envolve a questão do afeto. E outro envolve a questão do autoritarismo, ou seja, uma questão de superego. Então, muito gostoso essa temática, mas não vou entrar nesse terreno, porque já, né, há uma pessoa especializada nesse assunto dentro da nossa escola, e aí entra a ética, né? Embora eu também tenha aí feito uma pós em Freud e Lacan, mas vamos respeitar os terrenos. O ego e os seus objetos que estão sofrendo, quem está sendo atacado? Prossegue Meltzer. É a pessoa que, na verdade, ataca a si mesma ou ela ataca a parte de si mesma que está identificada com o objeto que, em outro nível, está realmente acusado? A importância desse vetor etiopatogênico nos estados depressivos é bem destacada por Martins, 1969, que, citando Greenberg, assinala dois aspectos essenciais. O primeiro diz respeito à noção que, ao lado do luto pelo objeto, existe um luto pelo ego e vice-versa. Quando fala que ao lado do ego existe, né, um luto, está falando do ressentimento, está falando da covardia moral que o sujeito está tendo com ele próprio, né? Essa perda do objeto amado, né, que recai sobre esse ego. A pessoa entra num estado de ressentimento, não, ela não vai aí ficar no campo da moral, é, é, do masoquismo moral, mas ela entra na covardia moral com ela própria, né? Ressentida,
magoada, raivosa. É, é uma fase difícil de dor, quando você perde o objeto amado, né? Que você criou expectativas, você apostou e de repente vê sua libido, suas apostas, seu desejo sendo pisado. Sair desse lugar de ressentimento, né? Que é, na verdade, uma covardia moral, demora. Assim, ódio, ela está desejando que essa pessoa morra, ela está chamando essa pessoa de desgraçada, né? Mas é a dor dela. Tipo, você está pisando em todos os meus significantes. Então, não é tão simples assim. É preciso uma escuta analítica bem acolhedora, deixar essa pessoa viver isso, né? Até ela poder se ressignificar e desse desinvestimento libidinal, olhar para esse outro e ver, não sinto mais a sua falta, você não está nem no campo do significado, significante mais na minha vida, fez a travessia, né? E agora ela está, né? Claro, perde muita coisa, né? Você perde. Você não sai desse lugar, você sai para construir de novo. Você não sai inteiro, você sai em pedaços. Então, vamos ser sinceros, essa questão da perda do objeto amado, né? Ou a busca do objeto perdido, que começa lá no nascimento, que entra a questão do desamparo, você, você não sai inteiro. Alguma coisa sua ficou, caiu também, se despedaçou, né? Ah, eu não consigo mais sorrir. Ah, eu não consigo mais ter um brilho nos meus olhos. Ah, meu, meu comportamento mudou, meu pensamento foi afetado. Claro que foi afetado. Foi feito um desinvestimento libidinal e muita coisa também foi deixado também que era seu. Então, a pessoa passa, né? Ah, não, superei. Não, ninguém supera uma poça muito alta no objeto amado. Ninguém supera. Fica uma marca ali. Você vai sempre olhar e ver aquela marca. Você vai lembrar, talvez não vai chorar, mas vai trazer uma tristeza, vai trazer um pesar, né? Que são os restos. Então, não é que, fulano saiu agora. Não. Mas você vai falar, cara, alguma coisa minha ficou e fica. Alguma coisa minha foi junto, foi. Foi sim. Mas isso são os riscos da vida. São os riscos da vida. Hoje pode perder o brilho nos olhos de poder rir, mas pode acontecer de daqui a um tempo a pessoa voltar, né? Não encontrar um motivo, mas encontrar um outro significante que ele possa, sei lá, ressignificar esse voltar a sorrir ou voltar a ter uma expressão de alegria a mais nos olhos. Tudo, tudo, tudo são as possibilidades. Depressão por perdas, né? Embora o termo perda seja muito abrangente e genérico de alguma forma, esteja sempre presente nos demais itens do nosso esquema de classificação. Justifica-se a sua especificação em razão de algumas singularidades. Assim, essas perdas processam em três níveis: perda de objetos necessitados, né? Ambivalentemente amados, odiados. A essência dessa vertente depressiva consiste no fato de que a perda real ou fantasia do objeto bom, amado e protetor deixa o indivíduo entregue ao objeto mal que deu que se deu no o interior e acusa, despreza, reduz a autoestima a níveis ínfimos e, sobretudo, deixando totalmente desamparado. Sim, sim. Aí a pessoa pergunta, tá, mas então não vou postar em mais nada, André. Não vou postar mais no amor. Não, querido. Não. A questão é como é feito essa travessia. Como é feita essa travessia? A vida é um risco.
que um dos maiores riscos é o amor. Talvez, pô, mas essa doeu muito, tá? É o seu discurso, tem que ser respeitado, não é? Eu já não tive isso na infância, e quando eu penso que eu encontrei, foi uma desgraça só, descubro inúmeras outras questões desse universo aqui, mas volto a dizer para você, ainda existe vida humana muito linda, muito maravilhosa. Ah, não, não, eu vou me fechar, não quero mais saber isso. Respeitar o seu momento. Em algum momento dessa travessia, talvez, eu perdi as esperanças. Tudo bem, perdeu as esperanças, mas não deixe de aguardar. Não deixe de aguardar. É um termo lacaniano, não deixe de aguardar, não é? Mas foi duro, foi sangrento, foi humilhante, foi desgastante, foi choroso. Sim, mas não fecha a porta totalmente. Não fecha. Ainda mais está fazendo uma travessia juntamente de uma análise, ou acompanhado aí de uma amizade muito humana, muito complacente. Se permita, em algum momento, opa, tem algo legal aqui. É significar a história e não deixar de acreditar na vida. Perda de objetos, reasseguradores de é, autoestima do indivíduo. Trata-se de pessoas que necessitam, e de uma forma desesperada e compulsória, do resseguramento de que são amadas e valorizadas. Para tanto, costumam estabelecer relações com pessoas que se prestam a tal papel. E, no caso, perderem-se sente-se terrivelmente sensação de que, inerentemente, em que fica sem a imprescindíveis muletas, ou seja, pessoas que manipulam o outro, né? No caso, é a questão narcísica ou histérica, que manipula esse outro para lhe dar segurança, que não é real. Tá falando aí de um abandono aí, desse narcisismo primário muito forte, né? A histérica usa de sedução o tempo todo com as pessoas, ela não consegue se relacionar pela via do afeto. Afeto para histérica e narcísico é uma conta muito alta. Mas o neurótico paga, sim, está disposto a pagar. Afeto para a histérica e o narcisista é uma conta muito alta. Então ela prefere pelo jogo da sedução. Já o narcisista prefere pelo jogo de subjugar esse outro, né? Prometendo ganhos, né? Perda do ego, instala-se uma depressão reativa quando, por circunstâncias várias, há uma perda súbita ou gradativa das funções do ego, especialmente no tocante às que são encarregadas da adaptação ao mundo exterior. Um exemplo claro disso é a conhecida depressão evolutiva, a qual se refere a uma quadra da vida em que o indivíduo não somente perde objetos, eh, aposentadoria, pais e amigos, e que envelhece, adoece e morre, filhos que casam e saem de casa. Pois é, e aí está falando aqui dessa grande aposta, né? Entra num estado de melancolia que o sujeito se perde, ele fala, onde é que eu tô? Quem sou eu? Isso acontece com o psicanalista, né? Claro, nós somos seres humanos. Eu tenho procurado mostrar para meus alunos, somente da nossa escola, claro, aqueles que não estão ainda presos a uma questão edipiana muito primitiva, né? E também para meus pacientes analisando, que o analista é um ser humano. Ele ama, ele odeia, ele chora, ele ri, ele paga a conta, ele tem partido político fora do set analítico, ele tem seu time de futebol. É um ser humano, uma vida. Eu fico, às vezes, eu tenho observado essa tendência de criar uma psicanálise religiosa, não estou dizendo dentro de credos religiosos, mas de colocar o analista num lugar de santíssimo, um ser divino. Não, erra.
falha, é o humano que está ali. É humano que. Então pode acontecer da pessoa de tendo várias perdas, dela se sentir assim, quem eu sou? Onde é que eu tô? O que está acontecendo comigo? Pode acontecer. Depressão por culpas, né? Afirma que o sentimento de culpa é um acompanhante sistemático dos quadros depressivos, insuficientes para uma compreensão mais profundo do paciente deprimido. Essa suficiente decorre do fato que existirem muitos graus de tipos de culpa. Vale destacar as seis seguintes fontes culpogenas que são devido a um superego estruturado como sendo rígido, punível e todo-poderoso. Aí está falando da família que massacra essa criança desde pequena. Você está sempre errado, não devia ter nascido. Meu Deus do céu, está acabando com esse ego. Está destruindo o ego dessa criança, né? Está massacrando esse ser. É claro que não só esse ego, né? Esse narcisismo primário está sendo destruído. É aquela pessoa que na vida adulta se submete a tudo para ser aceita. E ela carrega um medo de perder as pessoas assustador. Assustador. E esse medo de perder fala que ela está devendo. Olha que coisa mais assustadora. Tanto a depressão por culpa como a depressão por perdas, as duas falam de dívidas que esse ser humano está devendo. Né? Eu perdi um pai, perdi a mãe, perdi irmão, perdi um casamento, perdi um amor. Ele faz apostas, mas com dívidas. Ele acha que está devendo. A mesma coisa, o sentimento a depressão por culpas. Colocar essa criança, colocar esse ser no lugar de devedor. Aí cresce uma pessoa buscando uma perfeição de vida, de família. Gente, é muito sofrimento. Então, essas duas depressão de perda e de culpa fala que esse ser humano está endividado. Eu devia ter amado mais o meu pai, amado mais a minha mãe, ter compreendido mais meus filhos, devia ter feito mais pela minha esposa, pelo meu esposo. Eu devia. Que nem aquela música daquela banda de rock brasileira, que é. Oh, meu céu. Tá aqui na ponta da língua, não estou lembrando o nome da banda, né? Titãs. Eu devia ter amado mais, perdoado. Gente, aquilo ali é culpa. A nego canta aquela música, né? Nossa, que música não, colega. Eu devia ter. Peraí, você ama dentro do que você pode dar. Você se doa do que você pode dar. Essa, essa coisa de que você não fez o bastante está colocando esse sujeito no lugar de devedor. Está me devendo. Então, a depressão por perdas e culpas, aí vamos entrar nessa clínica chamada clínica do Lacan, né? Eu tenho que citar, né? Tem que citar ele aqui, porque a escola é pluralista. Quem puder, depois pesquisa. O que é uma escola psicanalista pluralista? Trabalha com todos. Claro, tem ali o seu teórico de base, né? A nossa escola, no caso, é o Freud, mas vai ter outros teóricos em que esse aspirante vai escolher no final da formação qual das clínicas ele vai seguir, mas claro, ele terá o Freud de base aí, com certeza. A ódio do ego contra si próprio, contra o próprio id, né? Essa pessoa que não se permite se presentear, é uma viagem, ou sei lá, gozar um pouco da vida com mais leveza, né? Ela não aceita, né? Foi colocado para ela que era errado ela poder viver, né? Culpas imputadas pelos outros, né? Aí gera de novo a família, de novo, aí vem a sociedade mais. A descrença do ego e suas próprias capacidades reparatórias, de novo, só falando desse narcisismo primário, né? Você não presta, você é burro, você não sabe de nada, você não devia ter nascido. Então, essa pessoa cresce. Por mais que as pessoas falam, né, das suas
faculdades inteligíveis, como diz o Férez, ela não consegue reconhecer, porque ela está o tempo todo devendo essa família, esses pais, né? Então, a descrença do ego em suas próprias capacidades reparatórias. Ele não consegue ver que ele consegue, ou ela não consegue ver que consegue ir um pouco mais longe. Não consegue ver, não é porque não quer. Hum, Isso lhe foi tirado, isso lhe foi massacrado, pisado, surrado. E aí entra num contra-ego, num auto-sabotagem o tempo todo. O tempo todo. É muito sofrido. E assim a gente vai vendo, né, a depressão decorrente do fracasso narcisista, relativa à escassez de escritos psicanalíticos acerca da abordagem específica da depressão narcisística. Não faz uso a alta frequência de relevância da mesa. Se tomarmos a referência de Kohut, um reconhecido estudioso dos problemas do narcisismo, podemos considerar, as pessoas têm uma ideia tão. Olha, eu falo, é a falta de leitura, né? Mas isso tudo, eu já sei o que está acontecendo. É, as pessoas têm uma ideia muito errônea de narcisismo. É importantíssimo o narcisismo primário, para quando chegar no secundário, reconhecer suas pérolas, suas apostas, seu ouro. É tão triste, gente, olhar para uma pessoa, minha gente. É tão triste. O narcisismo primário é importantíssimo conhecer. Importantíssimo. Jesus só vê aquele narcisista por algo ruim, não. Uma coisa é esse narcisismo adoecido, patológico, de muitos abandonos, né? Fala de um narcisismo que não foi castrado. O narcisismo primário também, que sofreu muito abandono. Tem uma questão de não castração ali. Tem uma questão. A histérica própria não é castrada. Ela não passou por um processo de castração. A própria histérica estruturada não passou. Ela é muito reprimida. Se tornarmos referencial Kohut, um conhecido estudioso dos problemas do narcisismo, podemos considerar dois aspectos por ele assim denominados. Um self grandioso, corresponde ao ego ideal, a qual, como sabemos, constitui-se no herdeiro direto do narcisismo original. 2. Imago parental idealizada, corresponde ao ideal de ego, a qual resulta do próprio ego ideal projetado nos pais. Acrescidos de expectativas do próprio narcisismo desses, né? Então, é aquela depressão, eu não correspondi aos ideais dos meus pais, que é o desejo, né? O discurso deles. Eu não fui um bom filho, uma boa filha. E aí ela está aqui, nessa depressão por perdas. Eu não correspondi aos ideais dos meus pais. Aquilo que eles idealizaram para a minha persona. E a pessoa entra numa depressão, entra numa culpa, né? Eu atendi uma pessoa que ela se sentiu fracassado, porque ela não correspondeu às expectativas do pai, ele no caso, de ser um homem bem-sucedido financeiramente. E eu me perguntava o que que era um homem bem-sucedido financeiramente para ele, sendo que ele não se percebia a família que ele tinha. Ele não percebia, ele não conseguia perceber. Então, quanto sofrimento essa pessoa é, atravessou pela vida acreditando que era um fracassado, não conseguia ver seus dotes intelectuais, não conseguia ver suas capacidades inteligíveis e suas pernas não conseguia ver, porque ele carregava a ideia de que ele era uma pessoa fracassada e que não correspondeu aos ideais desse pai de ser um homem bem-sucedido. Olha quanto sofrimento. Preso a um desejo desse outro. E quantos filhos ou filhas crescem, né? Por mais que você fale, nossa, você tem aí capacidade, você tem ouro, você tem aí um diamante, né? O pessoal não consegue ver, porque ela está presa ao desejo desse outro. É muito sofrido isso.
não é para rir, não é para. Porque, gente, como diz o Bio, nossas verdades, né? Nossas verdades, e aí entra o Lacan, cada um suporta, cada um suporta a verdade, né? Que alcança, eu alcancei até aqui essa verdade, então só até aqui eu suporto essa verdade, né? É dolorosa. E o Bio vai falar uma coisa muito séria, nossas verdades nos fazem chorar. Você descobrir que esse fracassado não é seu, é do outro, e que deixou de viver o seu desejo, suas apostas, mas passou a vida pagando a dívida do outro, é muito sofrimento. É muito sofrimento. Não é uma coisa muito fácil, não. Identificações patogênicas, a etimologia do verbo identificar, mostra que esse fenômeno psíquico consiste em que, desde sempre a criança vai ficando igual, idem, ao adulto que está modelando, mas particularmente em relação aos indivíduos depressivos. Podemos destacar três tipos dessas identificações que se organizam a partir das depreciativas autorrepresentações em seu ego. A primeira delas é a identificação com o objeto deprimido. A experiência de todo psicanalista comprova o quanto foi quase impossível para o seu paciente, quando criança, ficar imune à modelagem de afetos depressivos, queixumes ou em uma ideologia niilista provindas de uma mãe melancólica, por exemplo, por outro lado, a presença real de uma depressão constante da mãe ou pai reforça as fantasias da criança que tinha sido a sua maldade que provocou todas as desgraças. É aquela criança que a mãe fala: eu não sei por que você nasceu. Gente, é óbvio que na vida adulta essa criança não vai conseguir fazer apostas. Porque ela ouviu desde criança. A causa do sofrimento do nosso casamento é você. As brigas entre eu e o seu pai é você. Meu Deus do céu, essa pessoa cresce com afetos negativos, apostas na desgraça. Ela já não tem mais esperança. Ah, mas meu paciente chega na clínica com esperança. Quem espera é a criança. Que bom que ela está esperando como uma criança. Que bom que sobrou alguma coisa dessa criança que está dentro dela esperando alguma coisa. E ela está esperando agora do seu analista ou da sua analista. Quer ver uma coisa que me deixa irado, 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 irado. Estou usando um termo. Eu fico irado. É quando esse analista não consegue fazer leitura da transferência desse analista, desse paciente ou analisando. Ou quando esse psicanalista quer fazer da clínica dele uma religião. Olha, gente, um- uma coisa é a transferência, uma coisa é a resistência, outra coisa é o impasse psíquico, nós vamos ver aqui nessas aulas. O impasse psíquico é quando esse paciente para, o analisando para, e agora ele está analisando o seu analista. Olha, não estou vendo ele atento às minhas falas. Não estou vendo ele ou ela me escutando ou me ouvindo. Não estou vendo isso. O paciente ou analisando sabe quando seu analista ou sua analista está envolvido realmente na análise. Quando esse analista está atravessado pela clínica, é óbvio que ele quer escutar o texto desse paciente. É óbvio que ele quer escutar, porque ele está desejoso que a análise aconteça. O impasse psíquico é quando esse paciente, ou analisando agora, está analisando o seu analista ou seu analista. E detalhe, ele vai embora. É sinal que essa clínica não é mais uma clínica, é alguma coisa, menos clínica. Por isso que hoje eu estou aí num superego clínico bem lacaniano. Quer ver uma coisa que me deixa irado? É quando esse analista não consegue fazer leitura dessa transferência, desse sujeito que está sofrendo. O sujeito consegue nomear o porquê da sua dor.
Vou falar que nem Nasio e Zimmermann. Para, vai vender sapato, vai ser vendedor. Para, para de achar que é, não é. Para de se enganar. Psicanálise é uma vivência. A clínica é uma vivência. É um respirar, é um convite a cada dia, a cada semana. A análise é de encontro à palavra, a sua palavra, não a palavra do analista, como diz o Násio. Eu lidar com a minha transferência frente a esse analista. Claro, o meu outro analista. Ou meu analista interior. É isso. É estar atravessado com a clínica. Como diz o Lacan, ele está causado. É o herói. O herói ele tem uma causa. O homem comum não. Então, o analista é um ser causado. Causado pelo quê? Pela clínica. E se ele está causando pela clínica, é óbvio que ele está aí, é atravessado nesse jornalista, atravessado aí no discurso jornalista, e ele está querendo que a análise aconteça. E o prazer dele vem aí imbuído de um tesão, de uma libido, de uma aposta, de um ato, de vida. A proposta da psicanálise é produzir vida, vida para o sujeito viver ele próprio, vir a ser, um ser que não dá para definir nunca. Né? Aí vem, né, o André Green, né? Quem puder adquirir as obras do André Green, né? É um psicanalista francês também atravessado com a clínica lacaniana, é que ele fala aqui, né? É útil acrescentar a possibilidade de que esteja havendo a existência daquilo que Green, 1976, denomina como complexo da mãe morta, cuja concepção consiste em um assassinato psíquico do objeto mãe, que a criança perpetua sem ódio, a qual resulta de uma depressão branca que é diferente da depressão negra, na qual o luto e dor pela perda. Essa depressão branca é perigosíssima. Perigosíssima essa depressão branca. Ela não é carregada de ódio, não é. A depressão negra é carregada de um ódio. Há ali um ressentimento, né? Ela esbarra muito na questão desse luto e dessa melancolia. Há um ressentimento ali, né? Há uma ira, né? Onde a pessoa está aí nessa covardia moral com ela, se matando, né? Ela vai gerar um câncer, ela vai gerar um tumor, ela vai gerar muita coisa para se matar, mas é para matar essa mãe morta. Então, peraí, vamos aqui, vamos aqui. Essa depressão branca é perigosíssima. É aquela pessoa que eu perdoo minha mãe, perdoo meu pai. Para, para, para com essa hipocrisia. Para, né? Aquela pessoa que é o exemplo da paz na família. É uma das mais perigosas da depressão branca, assim como a psicose branca. São as mais perigosas. A depressão branca é perigosíssima. Ela esconde uma ira, um ódio destruidor dessa família. O problema é que ela vai lançar essa ira, esse ódio nas pessoas erradas. Toda pessoa carrega uma depressão branca, e a Maria Rita Kel vai falar essa depressão branca, né? Quem puder ver os vídeos dela no YouTube, ela vai falar da depressão branca e outras questões mais, desse, desse ódio que está ali, mascarado de um sorriso e de um rosto sereno, né? É perigosíssimo isso. Já a negra é declarada, há um ressentimento, há uma mágoa, há uma dor, há uma mancha, há um, há um hematoma aqui dentro, né? Tá aqui. Aí vai falar, né? A segunda situação da identificação com o objeto desvalorizado e desenho, isso resulta da reintrojeção de uma figura parental que previamente foi alvo de identificação positiva carregada de desprezo por parte da criança. Né? A terceira identificação patogena depressiva que propõe denominar como a identificação com a vítima, a qual de expressiva relevância na prática clínica consiste no fato de que o self do indivíduo sente necessidade compulsória de prestar uma eterna solidariedade à sua vítima,
segundo o mesmo destino desta. Ora, Freud vai falar isso, sabe onde? Com as histéricas. Freud tem uma fala interessantíssima. A histérica adoece por identificação, por simpatia, por conveniência. Às vezes ela não tem aquela doença, mas por simpatia, conveniência, identificação, ela vai pegar a mesma doença daquela pessoa, né? Está atento a essas questões. A roupa com papéis designados, né? É outra forma de provocar uma depressão, né? Ele está rompendo com o papel familiar, com os scripts da família, com os textos. Vai causar depressão. Ele está fazendo uma autocastração. A cura em psicanálise é uma castração. É uma castração. Ah, eu vou me curar. Não, você vai também se castrar. Você está rompendo com, 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 com esses scripts familiares. Você está aí fazendo uma castração. Pseudodepressões. É muito comum que determinados indivíduos atravessem a vida inteira aparentando desvalia e pobreza que não corresponde às suas realidades. Pode dizer que se trata de um falso self. Ao contrário, as causas mais frequentes que levam a essa aparência de esvaziamento e pseudodepressão são as seguintes: medo de atrair a inveja retaliadora dos demais. Um modelo disso, a passagem bíblica de José e seus irmãos. O medo de sucesso, não, não. O medo de não, não, sucesso. A depressão fala de um estado de elevação, né? A pessoa chegou ao poder, a pessoa se destaca, a pessoa se torna aí uma pessoa fálica, com várias insígnias fálicas. Claro que o poder desperta inveja. A não se lidar com isso, né? Tá falando aqui de abandono. Tá falando de não houve apostas. Então, vai entrar essa questão aí, não quero me destacar muito, não. É uma falsa depressão. Medo de vir ser considerado pelos outros uma inesgotável fonte de provimento da necessidade deles, daí o risco de vir a ser exigido, cobrado e sugado. Está falando desse narcisismo primário muito surrado, muito, sem apostado, sem identidade, e a pessoa tem medo do sucesso, né? Não, vão me cobrar, vão me exigir, está na frente da liderança, é, 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 vai me exigir muito, é claro que vai exigir. Está se destacando, está sendo referência. Claro que vai ter exigências. Claro que haverá cobranças. Ah, então, eu não sei, acho que não é melhor o sucesso, não. Tá aí, como é que se aplica isso aqui com uma pessoa que se diz psicanalista? Não, não, é melhor ter pouco paciente, sabe? Melhor ficar com o que eu ganho, né? Sei lá, sei lá, ser analista de alta sociedade, tirar de 500 a 1.500 por mês, ou por sessão. Ai, não sei lidar com isso não. O que eu ganho tá bom. Ô, você tá funcionando em primária. Você está falando de muito abandono. Você está falando de um ego irreconhecível. Você está falando que não conhece a sua questão fálica, né? Não, me suga muito esse lugar de destaque. Tá falando só de primário, né? Tá falando de pseudodepressões. Eu não suporto o destaque, o poder, a honra, ter muitas insígnias fálicas. Então vai construir verdades, mentiras em volta de si. Necessidade de proteger as pessoas com quem convive a partir da fantasia de que o estado de felicidade seu pode ser entendido como o tripúdio àquelas pessoas as quais, por isso, ficariam magoadas, humilhadas, deprimidas. Aquela pessoa está sempre querendo agradar os outros, né? Não, mas eu tenho que agradar. Olha quanto desejo do outro em si, né? Quanto desejo do outro em si. Estamos aqui falando.
de egos anulados. Claro que vai ter depressão. Egos muito abandonados. Narcisismo primário muito surrado. Volta lá naquela aula da parte da teoria. Estrutura e funcionamento do psiquismo, página 77, formação da personalidade, página 89, e grupo familiar, normalidade, patologia e função materna. Volta lá. E também trauma e desamparo. Volto nessas quatro aulas, uma, duas, três, quatro. Volto nessas quatro aulas e reveja esses capítulos e reveja essas aulas. Está falando de abandono desse narcisismo primário e desse ego que foi muito surrado. Claro que vai ficar depressivo, claro que vai ficar triste, claro que vai ficar escravo do desejo do outro, claro que vai entrar numa servidão voluntária. Vai entrar. É muito sofrimento, é muito sofrimento, né? E aí vem aqui a equação do Pion. Olha que coisa maravilhosa. Equação 8C, né? Como a tentativa de sintetizar o essencial do que foi dito até aqui, propõe um esquema de tipo minêmico. Quem não leu o Bion, eu recomendo. Tem lá no grupo do Telegram. André, eu queria ler a biografia do Bion. Mando para vocês em PDF. Né? A obra dele é Grupo Terapia. Bion foi o primeiro psicanalista a criar a psicanálise de grupo, a análise de grupo. Foi o Bion. E David Zima vai dedicar um capítulo aqui, tá? Nós vamos chegar na parte da técnica, né? A questão da psicanálise de grupo, né? Muito, uma aula muito gostosa essa. A psicoterapia analítica de grupo. É você trabalhar com grupo familiar, casais, né? Adolescentes, terceira idade. Você tem aí, né? Aí ele vai falar da questão da completude, carência, cólera, culpa, castigo, compulsão, repetição, código de valores, capacidade para ingressar na posição depressiva. Gente, é muito sofrimento, pelo amor de Deus. Isso é muito sério o que está dizendo aqui. Se você que está assistindo essa aula, aspirante, e você que está aí no seu processo de travessia clínica, no seu percurso analítico, não entender a importância de estudar ou conhecer os tipos de depressão e a causa dela começa com a não aposta nesse narcisismo primário, isso aqui é muito sério. Está dando coisas muito sérias aqui. Muito sérias. Claro, eu trouxe aqui um pequeno, não digo nem, de um grande escopo que o Zimmermann traz, tá aqui um resumo, mas eu estou dando a dica. Quer se aprofundar um pouco mais? Tem lá, Dicionário Internacional de Psicanálise. Há um grande, vasto escopo lá, minucioso, falando de diversos tipos de depressão. Diversos tipos. E todas elas, isso é uma teoria minha, baseada em Klein, Winnicott, Ferenczi e Bion. Eu acredito teoricamente falando, que uma das causas da depressão e o suicídio é um útero morto. É um útero que não desejou esse ser humano, não apostou, não colocou libido, vida nesse bebê. Isso é algo que eu estou trabalhando, formulando, tá? Para um curso que eu vou dar online sobre tipos de depressão. Vou trabalhar com esse meu teórico, tá? Contemporâneo. Esse é o meu teórico contemporâneo depois do Freud, né? Esse é o meu teórico contemporâneo, é o David Ziman. Tive o privilégio de conhecê-lo, né? Mas estou aí vendo uma forma de produzir um material clínico online, né? Para pessoas que estão sofrendo, não sabem por que está sofrendo. Lacan vai dizer uma coisa interessante, né? Quando você não sabe nomear, não sabe a causa do sofrimento. E quando você, na clínica, né, se compadecer, mas quando você fica sensibilizado com o sofrimento desse outro, e você tem um recurso que você pode elaborar, facilitar, já que ele não pode ir para uma escola, por que não levar esse um pouco desse saber, né, para essa vida que não sabe nem por que está sofrendo? Então, desejar muito obrigado a você. Desculpa aí a minha fala, estou usando aparelho, tá, gente? Até 2027 eu vou ficar com aparelho, mas vou ter que fazer fono para ter que me adaptar. Mas
Tá aqui a dica para vocês, espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida pode perguntar ou no YouTube ou no Instagram. E, por favor, mais uma vez eu peço, curso da aula, gostei, André, dá um likezinho lá, vai. Até o final desse mês de março, início de abril, estaremos inaugurando o canal indicado o nome do canal indicado pela nossa aspirante à psicanálise, a Bernadette, que é Entre Afetos e Palavras. Tá bom, gente? Vai ser um canal light, uma fala mais assim, facilitada, né? Não muito rebuscada academicamente, e procurando falar de psicanálise, Freud, Lacan, Klein e outras questões que nos atravessam o dia a dia, dentro da sociedade, de uma maneira mais é, promover um diálogo ali mais de costura, né? Então, desde já, muito obrigado. Até a próxima videoaula, tá bom, gente?